Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, é muito importante que você siga esse canal. Se você ainda não segue, pode fazer isso apertando o botão inscrever-se logo abaixo do vídeo, no lado direito. Muito obrigado. O ano é 1902. Quase 13 anos após a proclamação da República no Brasil, bandeiras imperiais são hasteadas nas vilas de Ribeirãozinho e de Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo. Enquanto isso, o povo gritava vivas a monarquia, que foi restabelecida naqueles lugares. Mas por quê? A República, implantada em 15 de outubro de 1889, não só desagradou os monarquistas, como também muitos republicanos. A verdade é que no Brasil quase ninguém fazia ideia de como se deveria funcionar uma república. Dois governos militares, cujo autoritarismo e a centralização do poder fizeram os ideais republicanos de liberdade, fraternidade e igualdade nem de longe terem se concretizado. Até que, finalmente, em 1894, o Brasil assistiu à posse de seu primeiro presidente civil eleito pelo voto direto. Entretanto, a eleição de Prudente de Moraes representou a ascensão do poderoso Partido Republicano Paulista. O PRP era o único partido de São Paulo. Seus diretórios municipais eram disputados a tapa e tiros pelos fazendeiros. A estrutura de poder nos municípios era bem simples. O prefeito, na época chamado de intendente, era o poder executivo. Ele que promulgava as leis e administrava os recursos dos impostos municipais e aportes do Estado. O prefeito era um dos vereadores eleitos por um número seleto de eleitores aptos nos municípios, e eleito de forma indireta por seus colegas vereadores. O poder legislativo era formado pelos vereadores, que compunham a Câmara Municipal. Os vereadores escolhiam os professores e os inspetores de educação. Outros cargos importantes nos municípios eram os delegados e subdelegados, os coletores de impostos e os membros da mesa eleitoral, ou seja, aqueles que escolhiam quem era apto para votar e que registravam e contabilizavam os votos. Livre da abjeta escravidão, a mão de obra republicana era formada por brasileiros ou por colonos estrangeiros. Esses eram escolhidos pelos capatazes dos fazendeiros, os famosos braços para a lavoura. O poder judiciário estava na mão de juízes de paz ou de órfãos. Os tribunais estavam localizados nas comarcas. Esta era uma rede caracterizada pelo chamado clientelismo, ou seja, as pessoas eram escolhidas por sua lealdade aos fazendeiros locais. Entretanto, como não havia um partido de oposição, muitos fazendeiros, por mais influência e poder econômico local que tivessem, ficavam de fora das câmaras municipais e, consequentemente, não tinham seus interesses atendidos. Alguns tinham perdido inclusive seus títulos de nobreza, banidos pelo regime republicano. Restava aos paulistas, por exemplo, disputar o controle dos diretórios municipais do PRP. Outro instrumento de poder eram as guardas nacionais. Essa milícia armada, formada em 1831, era responsável pela segurança local, com a finalidade de apoiar a força pública nas questões internas e o exército nas questões externas, como foi o caso da Guerra do Paraguai, anos antes. Ficar de fora da lista dessas milícias era perder a influência sob o uso da força. Vale ressaltar que o cargo de maior autoridade na Guarda era o de coronel. Embora poucos tenham alcançado este posto, coronel, este se tornou uma alcunha honrosa para chamar os poderosos fazendeiros, mesmo que esses não tivessem esse posto ou sequer fizessem parte dessa milícia. Daí o termo coronelismo para descrever essa época. No campo do desenvolvimento urbano, a essa altura, muitas regiões que haviam sido, 200 anos antes, desbravadas pelos facões dos nativos, dos bandeirantes ou dos tropeiros, estavam agora confortavelmente servidas por linhas ferroviárias. Estações de trem estavam posicionadas em vilas estratégicas para escoar a produção agrícola o mais rápido possível até as capitais dos estados e os portos. As comunicações eram feitas por carta ou pelo telégrafo. As agências de telégrafo estavam localizadas nas estações ferroviárias, cuja linha era utilizada para transportar as mensagens de onde eram remetidas até seu destino final. No campo econômico, o principal produto era o café. E, enquanto o café esteve em alta,
não havia muitos motivos para se reclamar das interferências do governo. Contudo, o aumento da produção levou à sua desvalorização no mercado. Como era praticamente o único produto de muitos fazendeiros, estes tiveram grandes prejuízos. A longa crise econômica estava trazendo muitos problemas para esses fazendeiros que não eram privilegiados de uma forma ou de outra pelas ações do governo. Eles atribuíram a responsabilidade ao republicanismo, que havia os marginalizado política e economicamente. Então começaram a conspirar. A ideia era restabelecer a monarquia no Brasil. Entretanto, eles tinham alguns problemas com relação a isso. O imperador deposto, Dom Pedro II, já havia falecido no exílio. Sua linha de sucessão ainda era Dona Maria Isabel. Existe uma teoria que um dos motivos que a República foi implantada pelo golpe militar foi justamente porque ela seria uma mulher. E, para complicar a situação, essa mesma mulher fora quem, em uma das 3 vezes que foi regente do Império, proclamara tanto a lei do ventre livre quanto a própria abolição da escravidão. Isso trouxe enormes prejuízos para os fazendeiros, pois não foram reembolsados por aquilo que eles consideravam sua propriedade. Seu esposo, que seria o rei, era o Conde de. Era francês e mal falava português. Tinha ganho uma má reputação pelo seu desempenho na Guerra do Paraguai. Os filhos desse casal, herdeiros por direito, na ordem de nascimento, portanto de sucessão, eram Pedro, Luís e Antônio de Orleans e Bragança. Apesar de Pedro ser o primogênito e herdeiro por natureza, ou melhor, por tradição, as fontes não são unânimes sobre quem ocuparia o trono caso a revolução fosse bem-sucedida. Uns dizem que seria Dona Isabel, outros Pedro, outros ainda Luís. Esse era o projeto dos monarquistas. A motivação da revolta era, portanto, política e econômica. Mas para que fosse bem-sucedida, era necessário tomar o poder pela força. Como não contavam com o apoio de militares ou das guardas nacionais, os fazendeiros monarquistas combinaram de, no momento certo, reunir seus empregados, armá-los e fazê-los uma unidade de combate. Na região de Araraquara, a adesão também foi acelerada pela criação de unidades das guardas nacionais. Essas excluiriam alguns dos fazendeiros da oposição municipal. Enquanto em São Paulo se organizava o movimento, aliados em Matão, Espírito Santo do Pinhal e em Ribeirãozinho tinham suas missões bem definidas. Ribeirãozinho atualmente é o município de Taquaritinga. Os monarquistas de Ribeirãozinho e de Matão tinham como objetivo tomar suas cidades, para daí, pela linha ferroviária, tomar a cidade de Araraquara. De lá, deveriam reunir o maior número possível de aliados e partir para Jundiaí, com a intenção de obstruírem o túnel existente entre essa cidade e a capital de São Paulo. Lá seria o ponto de junção de todas as forças organizadas nas diferentes localidades do estado, pois contavam com o auxílio prometido da empresa Estrada de Ferro Araraquara. Os monarquistas de Espírito Santo do Pinhal também deveriam tomar sua vila, e a partir daí, pela linha ferroviária, alcançar Mogi-mirim, onde deveriam demolir a ponte sobre o rio Camanducaia, cortando o acesso dos republicanos. Aparentemente, o plano era de um levante nacional. Na capital, São Paulo, os monarquistas prenderiam o presidente daquele estado, Bernardino de Campos Júnior. No Rio de Janeiro, seria preso e deposto o presidente da República, Campos Salles, antes que ele fosse sucedido pelo recentemente eleito Rodrigues Alves, outro representante do Partido Republicano Paulista. Caso isso não acontecesse, isso representaria a consolidação de poder daquele partido. Esperavam os monarquistas que no dia 23 de agosto de 1902 a revolução eclodiria. O plano geral foi mais ou menos combinado entre todos, e eles esperavam a data marcada. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curti-lo. Se ainda não assinou o canal, não esqueça de fazê-lo. Muito obrigado. Até breve. Tchau.